Now, I'm saying this is dangerous because it's dangerous to the individual or the so-called individual. Because once this fuse has been lit, it leads to a series of events which lead to a realization that you unbecome what you never were and realize what you have always been. Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo no estilo React, porque hoje eu encontrei um conteúdo que eu achei muito interessante. E se você, assim como eu, já passou por uma experiência de despertar espiritual que mexeu profundamente com o seu senso de identidade, com as suas crenças, com o seu modus vivendi, seu modus operandi, que fez você realmente mudar de vida, é muito provável que você se identifique em algum ponto com essa história aqui de um rapaz que enfrentou essa transformação e relata de uma forma muito bacana. E eu quero reagir a esse vídeo junto com vocês. Vamos lá? I can't be bothered to do anything after spiritual awakening. This is the true story of how I lost all motivation, drive and purpose after spiritual awakening, and the simple twist that let me finally break free. But I'll be honest with you, there's good news and bad news. The bad news is this is very common and it can feel terrible. The good news is it doesn't last forever and there is a way out. I'll share with you the big mistake that I made trying to get out of this dark period. Aqui vai a nossa primeira reflexão. Você já passou por algo parecido? Tem um despertar espiritual que mexeu tanto com você que você acaba se sentindo desmotivado, sem propósito, perdido, por assim dizer? Eu já passei por isso mais de uma vez, em mais de um momento da minha vida, onde, de certa forma, eu estava indo por um caminho que talvez não fosse o caminho mais evolutivo, digamos. E quando acontece esse choque, esse despertar, a gente se vê obrigado a mudar de rota. E isso às vezes traz frustração, dificuldades. E aqui nós vamos ver como esse rapaz aqui conseguiu superar a situação. And what ultimately reinvigorated me back into the world without having to go back into separation. But first, this story starts with a dangerous fuse being lit. You see, spiritual awakening is similar to the journey of a firework or a rocket. The fuse of inquiry is lit and the seeking begins. We don't choose that as an individual. It is literally all that there is waking up to itself. And once that fuse is lit, it's inevitable what will happen next. Now, I'm saying this is dangerous because it's dangerous to the individual or the so-called individual. Because once this fuse has been lit, it leads to a series of events which lead to a realization that you unbecome what you never were and realize what you have always been. Now, shortly after that fuse of seeking has been lit, the rocket, the firework, shoots up into the sky. This is what we call the ascension phase. Nessa fase tudo é uma maravilha, porque você começa a despertar para a sua verdadeira identidade. Você se sente muito bem, a vibração sobe. É a fase que o foguete está subindo, que você está em ascensão. E é uma fase muito agradável do despertar espiritual. E eu realmente acho que o que ele está falando faz muito sentido. Pelo menos na minha experiência, aconteceram coisas muito parecidas. Por isso que eu quis reagir a esse vídeo. E aí fica a pergunta para você. Como que a sua experiência foi? Vai fazendo umas anotações aí para você se conhecer. E para você ver se faz sentido ou não. E quem sabe, se você tiver vontade, você compartilhar nos comentários. It's exciting. It's high energy. You're gaining new perspectives all the time. You might have many aha moments. You maybe look at things in a way you've never seen them before.
almost as if you're looking through new eyes. As you shoot up into the night sky, there's then an explosion as the firework, the rocket explodes. This is the explosion or disappearing phase, as the old you is no more. You have this sense that everything is one. There is no individual. You are simultaneously everything, but also, from an individual point of view, absolutely nothing. Essa parte aqui é uma descrição muito clara do que pode ser chamado da experiência da cosmoconsciência, que é quando você realmente se dissolve no todo e perde completamente o senso de unidade, o senso de dualidade, o senso de individualidade. Você se torna um com o todo e você percebe que tudo que existe é uma coisa só. Isso pode acontecer de inúmeras formas. Comigo já aconteceu várias vezes, em várias ocasiões diferentes, desde experiências, por exemplo, com enteógenos, como foi no caso tomando ayahuasca, por exemplo, onde eu tive essa experiência de dissolução do ego e viver como se todos fossem um. Já tive essa experiência durante práticas de jejum, de meditação prolongada, de rebirthing. Nossa, em sessões de rebirthing, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, em experiências projetivas, enfim. Essa cosmoconsciência, esse estado, esse chamado samadhi, também pode ser chamado de nirvana, é um estado em que nós nos damos conta da verdadeira realidade, que nós não somos esse ego, esse ser individual, essa alma unitária, que nós somos algo muito maior que isso, que tudo está interconectado. Você já teve essa experiência? É fantástico. Now this can feel wondrous, it can feel ecstatic, it can feel terrifying, all at the same time. A primeira vez que eu tive experiência, eu não estava preparado para a experiência, nem em termos intelectuais, e não esperava que isso acontecesse, foi tomando ayahuasca. Eu até já contei aqui no canal como foi a minha experiência, e foi muito forte para mim, porque eu me dissolvi completamente e eu não esperava que aquilo acontecesse. Então, para mim, foi meio aterrorizante. Eu fiquei com medo, porque eu falei, caraca, eu cheguei no ponto de não saber o que eu era. Primeiro eu comecei a pensar onde que eu estou, depois eu pensei quem eu sou, e chegou num ponto que eu pensei o que eu sou. Ou seja, eu não tinha nem um senso de que eu era um ser humano, ou que eu estava num corpo humano. Para mim, eu tinha dissolvido completamente minha consciência. Foi muito marcante. But it's not the end. After this explosion, there are still ashes, the remnants of your life, the remnants of what you used to call you, before this fuse of spiritual inquiry was lit. But now that's been blown to pieces. You know you're not a separate individual. You know that there is only all that there is. There is this oneness. You recognize you are not limited to the body. You recognize you are not the mind. But as these ashes float to the ground, there's a sense of free fall. You feel discombobulated. You feel confused, overwhelmed, disorientated. Ou seja, você fica perdidão, né? Porque realmente essa sensação de somos todos um, essa dissolução da individualidade é um estado de confusão mental. Afinal de contas, nessa vida é muito provável que antes dessa experiência você tenha passado a vida inteira achando que você era um indivíduo, que você é uma consciência singular que está desconectada de todos, e de repente você tem essa experiência onde todos somos um. Esse é o estado chamado de estado crístico, né? A consciência de Cristo, ou a consciência de Buda, ou o estado promovido por Kutastha Chaitanya, a expansão do Ajna Chakra, enfim.
essa visão de que todos somos um pode ser muito surtante, digamos. Eu conheço muitas pessoas que surtaram mesmo tendo essa experiência e acabaram, inclusive algumas delas parando em hospitais psiquiátricos porque não conseguiam expressar o que estavam vivendo, sentindo, e acabaram precisando ser sedadas para absorver aquela experiência e tentar compreender algo muito além. É maluco, é maluquice. And you try to grab onto anything for orientation, something solid. But there isn't anything solid anymore. You have nothing and no way to orient your life at this point. And thrashing around looking for something firm to grab onto, metaphorically, just creates more panic. But then, everything begins to settle as you come back down to earth, literally. There are pieces of ash. The life that you had before is gone. And every drive and motivation you had before has gone as well. Essa parte aqui é muito sensível, porque muda completamente o senso de existência. Essa troca da identidade pela verdadeira identidade, se você não estava muito bem alinhado com o seu propósito antes desse momento, o que é a realidade para a maioria das pessoas que passa por um despertar espiritual, tudo que você fazia antes para de fazer sentido. Comigo, quando aconteceu, foi muito forte, foi muito marcante, a primeira vez que aconteceu. A partir daí eu adotei um novo nome, né, um nome Mautama. A partir daí eu comecei a me identificar como entre aspas, um missionário dessa consciência suprema, um pesquisador da consciência. Eu já comecei a me desidentificar do personagem que eu era naquele momento, que era um sargento do exército, e a minha carreira militar parou de fazer sentido. Logo em seguida, o casamento que eu estava também não fez mais sentido, e a minha vida mudou completamente. Uma loucura. You feel like that engine that was inside your stomach that you could physically feel when you woke up every morning, driving you forward. I need this, I must avoid this, I want this, I desire this. This is who I am, this is my identity, this is what I must uphold. That engine has been completely removed. Cara, eu me identifico muito com essa parte aqui, porque até então eu era o sargento, guerreiro, né, o patriota, o defensor do exército e das forças armadas, e de repente eu não era mais nada daquilo. Aquele ímpeto, aquela gana que eu tinha de ser um militar de elite foi extirpado do meu ser de repente. E surgiu a verdade, que é o que eu sou. E é muito louco você se tornar o que você é, né? Você, na verdade, reconhecer o que você é e entender que até aquele momento do despertar você não era você estava fazendo um personagem que, sei lá, a sociedade de alguma forma te incentivou a ser aquele personagem por diversos caminhos, seja pelos seus pais, sua família, seus amigos, as pessoas com que você se relaciona, criaram expectativas, rumos, destinos para você ser uma coisa que você não era. E aí quando você rompe com aquilo, é muito forte. So how do you move in life after this? What's going to move you? What's going to motivate you? Where does the energy come from? What's the point? So this is a very unsettling phase, this kind of limbo state where you've seen truth or you've glimpsed your true nature, but there's still residue of the old individual. Eu tive mais de uma vez essa experiência de identificação e desidentificação, então ocorreram várias fases. E da primeira vez que eu tive, eu não passei por essa fase mais perturbadora de ficar sem energia ou sem propósito, porque digamos que eu embarquei num novo propósito quase que de imediato. Comecei a escrever o meu primeiro livro, Jesus, a Lei da Atração,
Você pode conferir lá no meu site, se você quiser, para conhecer mais essa história. E depois que eu escrevi esse livro, eu me tornei aquela outra coisa, mas eu, pelo fato de ter o compromisso de ficar mais um ano no exército ainda, eu precisei voltar um pouco para aquela identidade antiga. Então, os resquícios do velho eu ainda existiam naquele momento, e conciliar as duas coisas foi bem complexo. To continue this analogy of the firework, you would look around on the ground, and while the rocket's gone and has just been blown to smithereens, you still notice a straight wooden stick. That's the stick that the rocket was launched up on. And that's the body-mind. It feels awkward to see that because it's still there, despite what you now know, and despite what you've seen, felt, and experienced. How can you possibly go about your life in the same way you used to? Now you know you're not what you thought you were. Aqui ele traz uma definição muito interessante sobre a experiência extracorpórea. E quando você vive uma experiência fora do corpo, você realiza que você não é o corpo. Isso pode acontecer através de uma projeção da consciência, uma meditação, um estado de samadhi, a cosmoconsciência, enfim. E você se dá conta que você não é o corpo, mas de repente você volta e vê que o corpo continua lá, o complexo corpo-mente que ele chama aqui, continua existindo. Então, e agora? Como é que você faz para voltar para a vida com essa situação? It changes everything. From the outside looking in, it can appear that nothing has changed. But you know. It cannot be unseen. You cannot reverse it, and you cannot go back. The engine that has been removed will not be put back, will not be repaired. It is gone forever. But the good news is something else can and will take its place. You see, what's happened here is there's been a movement of energy, a movement of wisdom and truth. Initially, that movement is down and into you. You literally take information into the body-mind. You take that energy in as the awakening begins. This is why, during the initial phases of awakening, these energy disturbances can affect the body-mind. Your mind could be whirring all the time, your sleep could be changed and interrupted, your eating habits can change, your stomach and digestion can be affected. Vai anotando aí os sintomas, eu quero que depois aí você relacione para si mesmo quais sintomas desse você teve no seu despertar espiritual. Eu tive muito essa questão da mente ficar muito ativa, de dormir muito pouco, de ficar hiperativo mentalmente, buscando soluções. Tem pessoa que tem distúrbio do sono, tem pessoa que tem distúrbio digestivo, muito interessante. And you may feel hyper and energetic or Eu fiquei super muito tired energético all the time a maioria das during vezes. this high energy phase. Now, as all this inrush happens, it stirs up everything in the body-mind. And initially, that pales into insignificance because of the insights that you're receiving, because of the truth that you are glimpsing. But after that explosion, after that exhilaration phase, then the body-mind is all stirred up and it needs time to assimilate what has just happened. This can take months. It's like a snow globe inside the body-mind, and it's been shaken violently. But eventually, over time, it begins to settle. And once it's settled, a new energy, a new drive, a new engine, a new motivation and purpose arise within you. This is not an old engine that reflects the old identity or the old sense of being an individual and a separate person. This is a new drive,
and a new motivation that's imbued with the truth that you now know. For many months, I was in this limbo state of not having this new drive, and I was trying everything to get out of it. I just wanted to do nothing. So I started doing nothing, but very forcefully, literally spending months at a time in my room doing nothing. I thought this was the right thing to do. I thought this would allow things to come to pass, allow things to assimilate, and wait for a sign or wait for life to re-emerge. But actually, this is a subtle form of resistance. If you think of life, or all that there is, as a river, prior to awakening, I would always be trying to swim upstream against the river, against the current. I need to go over there. I need to fight against everything, fight against life, bend it to my will, achieve things, get things, become things, have things. After awakening, that of course fell away, never to return. But this period of doing nothing, while I felt that I was letting everything go and just waiting for things to happen, I was still in resistance. I wasn't swimming upstream, but I was standing in the river, holding my arms out against the flow, saying, I'm doing nothing, I'm doing nothing, I'm doing nothing. Whereas really, I was forcibly resisting the flow. All I needed to do is completely let go and go with the flow. So not forcibly sit around doing nothing, but actually engage again with life for no purpose whatsoever. Not with any drive or goal or self-motivations, but literally because this is what life was calling me to do. And gradually, step by step, this reintegration with people, with community, with the world, led to a new drive, a new energy, and a new motivation that began to drive me forward. So if you feel you're stuck in this phase right now, just try to open up a little. Try to let go a little. And try to be with the flow. Be open and receptive to what's being asked of you in every present moment. And ultimately, this is the only way to move in the world with the truth you now know. Muito legal. Gratidão a esse jovem por compartilhar toda essa experiência muito profunda, muito transformadora. Eu não sei você, mas esse vídeo mexeu comigo porque eu passei por várias dessas fases e tenho passado por isso mais de uma vez, porque volta e meia mesmo eu tendo despertado espiritualmente para essa unidade, digamos, tendo passado várias experiências de desidentificação comigo e com o corpo, volta e meia você se identifica de novo, porque você tem os seus papéis na sociedade. Aí eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, sou irmão, sou amigo, eu tenho uma empresa, enfim, todas as coisas que você vai, os papéis que você vai se identificando e se apegando. Então, no fim das contas, se trata muito aqui da história, o resumo é que ele precisou se desapegar da experiência para deixar que a nova motivação viesse, que esse propósito verdadeiro viesse, que não é um novo propósito, na minha opinião, e sim o verdadeiro propósito, a sua verdadeira programação existencial. Que uma vez que você acessa a sua verdadeira identidade, você tem acesso à sua verdadeira programação, o que você veio fazer aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a se aprofundar comigo. Venha conhecer a Academia da Consciência Livre, que da mesma forma aqui que o projeto do Sunyanal, é uma missão
e nós temos de nos conectar com pessoas que passaram por esse processo de despertar e que agora têm como dever compartilhar experiências, inspirar outras pessoas nesse caminho espiritual, através do empreendedorismo evolutivo, gerando valor na sociedade, ajudando as pessoas, investindo no conhecimento, no crescimento, no autodidatismo, nas amizades e por aí vai. É isso aí. Me conta aqui o que você achou desse vídeo, desse formato. Eu estou gostando muito de fazer esse tipo de vídeo. E sempre que tiver uma coisa interessante, eu vou trazer aqui para compartilhar com você, com muito amor e alegria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.